Olá, o meu nome é Ana Paula Molinari Candeias, sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Universidade Federal do Paraná, setor Palotina, e vou apresentar o trabalho intitulado como Infecção Parasitária Pulmonar em Pulmia gorandi, relato de caso. A Aelurostrongylus abstrusus é um nematóide pouco diagnosticado na rotina veterinária, onde os parasitas adultos têm como localização as vias aéreas de felinos e a postura de ovos pode acontecer no parênquima pulmonar ou em pequenos vasos alveolares, os quais eclodem as larvas de primeiro estágio, que ao serem deglutidas são eliminadas com as fezes. No ambiente, as larvas encontram os hospedeiros intermediários, podendo ainda se disseminar por diversos hospedeiros paratênicos. Os felinos se infectam através da ingestão dos moluscos, contendo as larvas infectantes, ou ingerindo os hospedeiros paratênicos e, após a digestão, as larvas atingem os pulmões, migrando pelo sistema circulatório e linfático, onde evoluem para adultos. A maioria das infecções são assintomáticas. Entretanto, em casos mais graves, os animais podem desenvolver complicações, como pneumonia, efusão pleural, piotórax, entre outras, podendo ser fatais. O presente trabalho teve por objetivo descrever as alterações de um caso de infecção natural por Aelurostrongylus abstrusus em um gato mourisco, diagnosticado pelos laboratórios de doenças parasitárias dos animais e patologia veterinária da Universidade Federal do Paraná, setor Palotina. O felino, que havia sido vítima de atropelamento, chegou ao hospital veterinário da UFPR já morto, sendo prontamente encaminhado à necrópsia. Na análise macroscópica, o pulmão apresentava áreas multifocais acoalescentes, moderadamente avermelhadas e hipocrepitantes, além de presença multifocal de estruturas parasitárias ao corte. Na análise histopatológica, foi observada uma pneumonia granulomatosa multifocal moderada, composta por linfócitos, macrófagos, plasmócitos e células gigantes do tipo Langerhans. No lúmen bronquiolar, no centro do infiltrado, notou-se a presença de um parasita de forma arredondada, de aproximadamente 350 micrômetros de diâmetro, com cavidade celomática, trato digestório musculoso e aparelho reprodutivo bem evidente, com múltiplos ovos larvados em seu interior, camada muscular delgada e cordões laterais paralelos evidentes, compatíveis com a Aelurostrongylus abstrusus, e todas essas características podem ser observadas na figura 1. Associado também é possível observar grande quantidade de ovos em diferentes estágios de desenvolvimento larval, medindo de 80 a 150 micrômetros de diâmetro. O epitélio bronquial e a camada muscular das arteríolas estavam moderadamente espessados, com aumento no número de camadas celulares, e no lúmen dos alvéolos havia moderada quantidade de macrófagos espumosos. Durante a necrópsia, foram coletados espécimes de parasitas provenientes do pulmão, assim como amostra de lavado tráqueo-broncoalveolar, ambas encaminhadas ao Laboratório de Doenças Parasitárias dos Animais. As amostras foram analisadas através do método parasitológico direto, com auxílio do microscópio de luz, estereomicroscópio e chaves para identificação de nematóides. Na amostra de lavado tráqueo-broncoalveolar, foi possível visualizar ovos larvados e larvas que foram identificadas e classificadas como Aelurostrongylus abstrusus, assim como os espécimes adultos. A Aelurostrongylose felina é uma doença negligenciada, subdiagnosticada, sendo que grande parte das infecções são assintomáticas e acabam sendo um achado anatomopatológico, como no presente estudo. Desta forma, torna-se importante realizar o acompanhamento coproparasitológico dos felinos para a realização do diagnóstico precoce e diagnóstico diferencial para outras infecções respiratórias, como Troglostrongylus brevior, capilar aerófila e Angiostrongylus vassoro, que apresenta potencial zoonótico.
Olá a todos, meu nome é Luana Célia Stunes da Silva e em conjunto com Joel Paula da Silva Júnior e Laís Cristine Werner, realizamos o trabalho intitulado Osteometria dos dígitos do Coati, na sua, Linnaeus 1758. Bem, em relação aos coatis, eles são mamíferos da família Procyon, apresentam um porte médio, com hábitos diurnos, terrestres e arborícolas, sendo animais plantígrados com 5 dedos em cada um de seus membros, e possuem exímia habilidade para cavar, além de serem ótimos escaladores. Apresentam uma dieta com caráter onívora, revirando tocos, pedras e explorando buracos à procura de pequenos invertebrados. E justamente por serem os mais utilizados, tanto para a locomoção como também na captura de presas, os ossos do membro torácico são as estruturas anatômicas mais informativas, após o crânio, para correlacionar com a ecologia da espécie animal. E nesse ponto, a osteometria ela permite a análise de diversos registros que resultam em correlações anatomorfofuncionais. Porém, devido à falta de informações, justamente pela escassez de estudos com esse foco em procionídeos, gera-se então uma atenção e uma necessidade de realização de pesquisas que busquem informações nesse sentido realmente. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é o de determinar o comprimento dos ossos longos da mão do Nassua e verificar a existência de diferenças com relação aos canídeos que já foram relatados na literatura. Para tal, foi utilizado um esqueleto de um indivíduo adulto da espécie Nassua, que é o coati, pertencente ao acervo do Laboratório de Anatomia Animal da Universidade Federal do Paraná, setor Palotina, para todas as mensurações. Tais mensurações envolveram os comprimentos longitudinais dos ossos metacarpianos e falangianos, tanto da mão direita quanto da mão esquerda, sendo realizados as aferições por um paquímetro digital marca Starrett, precisão 0,01 milímetros, sendo realizado também por um único examinador baseado na metodologia preconizada por Driesch em 1766. Após a morfometria de metacarpos e falanges, foi determinado o comprimento total de cada um dos 5 dedos em ambas as mãos, pela soma do comprimento das estruturas ósseas relatadas correspondentes a cada dígito. E os valores em milímetros que nós encontramos foram tais. Para a mão, para o primeiro dedo da mão direita, o valor médio foi 42,09 milímetros e para a mão esquerda 39,87 milímetros. Para o segundo dedo da mão direita, 66,88 e para a mão esquerda, 66,29 milímetros. Para o terceiro dedo da mão direita, 70,96 milímetros e da mão esquerda, 71,69. Para o quarto dedo da mão direita, 71,03 milímetros e para a mão esquerda, 67,39 milímetros. E, por fim, o quinto dedo da mão direita, 63,19 milímetros e o da mão esquerda, 56,07 milímetros, os valores médios. No animal analisado, o primeiro dedo ele apresentava apenas as falanges proximal e distal, sendo o mais curto e estando então condizente com os outros estudos relatados na literatura. Porém, o tamanho médio do primeiro dedo, do primeiro dígito, para o coati foi cerca de 15 milímetros a mais do que o valor encontrado por Leão e colaboradores em 2020 para o cachorro do mato. Provavelmente devido ao fato de que o coati, ele utiliza as mãos para muitas movimentações e possua mais destreza na alimentação, diferente do que se observa em canídeos, no caso aí do cachorro do mato. Os dedos com os maiores comprimentos foram o terceiro e o quarto, que é um padrão também verificado no cão doméstico, no cachorro do mato e em outros mamíferos. Por fim, no coati, na sua, analisado, o primeiro dedo foi o mais curto e o terceiro dígito o mais longo. E destaca-se que, como os resultados apresentados abarcam apenas um espécime, as generalizações quanto a padrão anatômica devem ser feitas então de forma e de maneira bem cautelosa. Muito obrigada a todos. Olá, me chamo Maria Eduarda e hoje vou falar sobre o relato de tratamento de traumatismo crânioencefálico na sua. Bom, animais silvestres podem ser expostos a diversos tipos de agressões traumáticas, como quedas, atropelamentos, eletrocução, e esses eventos levam a lesões secundárias, como por exemplo o traumatismo crânioencefálico, ou TCE. E o objetivo desse trabalho foi relatar um caso de TCE em um exemplar de coati macho e jovem recebido pelo setor de animais silvestres do Hospital Veterinário da Universidade de Brasília.
No exame clínico, o animal apresentava hipoatividade, reflexos reduzidos e percebeu-se que havia uma fissura no palato em região média e laceração em região de face. Foram feitos alguns exames complementares, como o radiográfico, e houve a confirmação da fissura do palato e percebeu-se que havia uma fratura no osso frontal. A abordagem terapêutica foi de fluidoterapia com ringer lactato, de dose única subcutâneo, manitol durante 4 dias intravenoso, tramadol durante 4 dias intramuscular, anti-inflamatório não esteroidal, que no caso de escolha foi o meloxicam, intramuscular também durante 6 dias. Foi feito analgésico de pirona durante 10 dias via oral. E após 6 dias do início do tratamento, foi administrado um protocolo de propentofilina durante 15 dias via oral. Além de toda essa parte terapêutica com os fármacos, foi feita estabilização da fratura do osso frontal com as bandagens, que eram trocadas sempre que necessário, na tentativa de haver uma cicatrização por segunda intenção. Não houve intervenção cirúrgica para fissura de palato, pois o animal conseguia se alimentar normalmente. Após 2 meses, o animal apresentou resolução da fratura e foi considerado apto para o retorno à natureza. Então, ele foi encaminhado para o CETES, aqui do Distrito Federal, e lá eles fizeram a soltura. Falando um pouquinho sobre o traumatismo crânioencefálico, quando ele ocorre, há ativação de outras vias bioquímicas que vão ainda intensificar os danos e também elevar a pressão intracraniana, comprometendo a perfusão encefálica, que é uma das principais causas de óbito quando há um TCE. Para uma melhor terapêutica, se recomenda, um exame neurológico completo e bons exames de imagem, para melhorar o prognóstico. Deve-se evitar a hipovolemia, a hipóxia e a hiperglicemia, sempre fazendo manutenção da pressão de perfusão cerebral e o suprimento de oxigênio adequados. Tudo isso é na tentativa de fazer realmente acontecer um melhor prognóstico para o animal. O manitol que foi usado, ele tem um efeito osmótico, ele age na diminuição da viscosidade sanguínea e induz a diurese. E tudo isso é na tentativa de diminuir a pressão intracraniana e diminuir o risco de edema cerebral. Só que ele possui um efeito de desidratação, que nesse caso, foi feita a fluidoterapia para compensar. A fluido foi feita de forma subcutânea devido ao alto volume e a quantidade de pessoas no hospital no momento, que não era muito grande, e também a facilidade de acesso na via. A propentofilina, que foi usada também, auxilia no aumento da perfusão sanguínea e também na oxigenação cerebral. O controle da dor está diretamente ligado à diminuição da PIC, por isso que foi realizado, por exemplo, o meloxicam e a dipirona, que então são anti-inflamatórios não esteroidais e analgésicos. O uso de opioide ainda é um pouco controverso devido aos seus efeitos adversos, como hipotensão, depressão respiratória e até mesmo o aumento da pressão intracraniana. Mas, se usado em doses terapêuticas, pode ser seguro. Pode ser recomendado a intervenção cirúrgica, mas nesse caso não foi necessário. Então, o TCE em si, ele é muito agressivo, muitas vezes de prognóstico reservado, mas se houver um tratamento imediato e muito cuidadoso, o animal pode sim se recuperar de forma sistêmica, de forma neurológica e ficar apto a voltar para a natureza e viver normalmente, como, por exemplo, o coati desse relato. Muito obrigada. Olá, meu nome é Maraia, eu sou médica veterinária formada pela Unesp de Jaboticabal e vou apresentar o relato de caso sobre achado acidental de agenesia renal unilateral em um papagaio de peito roxo, Amazona vinácea, num exame necroscópico, atendido na clínica veterinária Amazopets, localizada no município de Jundiaí, São Paulo. Bom, o sistema renal das aves é composto por um par de rins que estão localizados dentro da cavidade formada pela face ventral do sinsacro. Os rins se estendem da borda caudal dos pulmões até o sinsacro caudal e, na maioria das aves, é dividido em porção cranial, média e caudal. A aplasia ou agenesia renal, caracterizada por uma falha no desenvolvimento do rim, de forma que não exista o tecido renal reconhecível. E essa alteração pode ser tanto unilateral quanto bilateral. No caso da agenesia renal unilateral,
O rim é compatível com a vida do animal e esse pode viver sem grandes problemas, contanto que o outro rim seja normal. E dessa forma, essa alteração pode permanecer despercebida durante a vida e ser reconhecida apenas no momento de necrópsia. Foram encaminhados para o setor de patologia da Clínica Veterinária Amazupets 7 psitacídeos oriundos de criadouro comercial, a fim de realizar o exame de necrópsia, visando averiguar as causas de morte desses animais que vieram a óbito subitamente apenas com o sinal clínico prévio de prostração e apatia. Esses animais foram necropsiados de acordo com a técnica de necrópsia de aves pequenas, que é seguida pelo setor de patologia da mesma clínica. Durante o procedimento de necrópsia de um papagaio de peito roxo, fêmea, notou-se a ausência da estrutura renal do lado direito, qual era compreendido apenas por uma cápsula. Do rim esquerdo, foi observado um discreto aumento, que apresentava 4 centímetros, como indicado na imagem 1, caracterizando uma hipertrofia de rim contralateral que é provocado por mecanismos compensatórios devido à ausência de um rim. Esse achado de agenesia renal ocorreu de forma ocasional no momento da necrópsia, uma vez que o animal não possuía nenhuma relação com os sinais clínicos apresentados em vida e também não afetava nenhuma condição fisiológica desse indivíduo, tendo sido despercebida durante toda a vida desse animal. Podemos concluir que foi constatada a agenesia renal unilateral em um papagaio de peito roxo, cujo diagnóstico foi ocasional no momento da necrópsia, e não possuía relação com os sinais clínicos que esse animal apresentava em vida, bem como não afetava nenhuma condição fisiológica desse animal. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Oi, meu nome é Mariana Vargas e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Diagnóstico Ultrassonográfico de Massa e Cistos Ovarianos em Calopsita, relato de caso, realizado juntamente com Pedro Lima, Bruna Franco, Brenda Souza e orientado por Melanie Rabelo e Leonardo Lana. Dentre as aves, a calopsita é uma das espécies que são mais adotadas como animais de estimação e cada vez mais se procura o serviço veterinário para possíveis enfermidades, principalmente as de ordem reprodutiva, que são muito comuns em aves. Com isso, as ferramentas diagnósticas fazem muito importantes para conduzir essas estratégias de tratamento. As alterações descritas nesse caso, aqui, apesar de serem comuns na clínica, são pouco descritas, principalmente sob o aspecto ultrassonográfico. Então, foi partindo daí o interesse em relatar o caso dessa calopsita fêmea de 6 anos, com distensão abdominal e dispneia, movimentação de cauda em pêndulo e bico aberto. Foi realizado primeiramente uma radiografia, no qual foi apresentado um aumento difuso de radiopacidade na cavidade celomática, sugerindo ascite. Posteriormente foi feita uma punção aspirativa com fins terapêuticos para fazer um alívio respiratório imediato na ave. E o material foi mandado para análise citológica, qual foi apresentado transudato modificado com coloração avermelhada e predominância de macrófagos espumosos. Já na ultrassonografia, foi confirmada a presença do líquido livre na cavidade celomática em menor quantidade, porque foi posterior à punção aspirativa. O ovário esquerdo apresentou dimensões aumentadas, contornos irregulares e parênquima heterogêneo, com áreas hiperecogênicas e estruturas arredondadas anecogênicas, com reforço acústico posterior, sendo a menor com dimensões de 0,63 por 0,82 centímetros e a maior de 1,25 por 1,78 centímetros. Embora já tenha sido descrita a avaliação do trato urogenital por ultrassonografia em aves, não foram encontrados parâmetros na literatura para o tamanho, o diâmetro dos folículos ovarianos em aves, o que mostra a importância de mais estudos sobre a reprodução dessa espécie, A dispneia apresentada pela ave provavelmente foi resultado de compressão do pulmão e dos sacos aéreos, pela ascite, pelo líquido livre,
comumente descrita em tumores ovarianos e em psitacídeos, como resultado de uma celulite não infecciosa, né? A combinação multifatorial de medidas de manejo, como dietas hipercalóricas, aumento de fotoperíodo por luz artificial, aumento de umidade, estimula a atividade reprodutiva e hormonal da ave constantemente. Isso predispõe a um ovário policístico e doenças ovarianas, né? A neoplasias ovarianas. As principais são cistoadenomas e cistoadenocarcinomas. Com a suspeita, né, dessa neoplasia ou cistovarianos, é recomendada uma celetomia exploratória, né, para uma posterior ovariectomia, ou fazer esse controle da neoplasia com agonistas, né, de NRH, para controlar, né, a questão hormonal da ave. Porém, concluindo ainda que a realização desses exames complementares, como o exame histopatológico, fosse necessário para fazer esse diagnóstico definitivo, né, dessa condição, a ultrassonografia se mostrou uma ferramenta viável e muito importante para a identificação de doenças ovarianas, como cistos e massas, destacando a importância desse exame, né, de imagem, apesar das particularidades anatômicas das aves trazerem uma certa dificuldade. No mais, é isso. Muito obrigada. Olá, meu nome é Maraia, eu sou médica veterinária formada pela Unesp de Jaboticabal e venho apresentar o relato de caso sobre acúmulo de ferro no fígado de um tucano Ramphastus toco, que foi atendido na clínica veterinária Mazu Pets, localizada no município de Jundiaí, São Paulo. Bom, o acúmulo de ferro, também chamado de hemocromatose, é uma enfermidade caracterizada pelo acúmulo exacerbado de grânulos de hemosiderina nos tecidos de vários órgãos, afetando a sua morfologia e o seu funcionamento. Os principais órgãos que são acometidos são o fígado, baço e medula óssea. A hemosiderina é um derivado da hemoglobina formado por moléculas de ferritina, que são ricas em ferro. A hemocromatose nas aves não possui etiologia bem definida, está mais relacionada ao excesso de ferro na dieta, falta de controle na absorção intestinal desse alimento e a predisposição genética. Os tucanos e araçaris frequentemente são acometidos pela hemocromatose e essa é uma das doenças mais comuns nessa família. Os sinais clínicos costumam ser inespecíficos, com frequente ocorrência de morte súbita, podendo incluir apatia, anorexia, perda de peso, ascite, dispneia, hepatomegalia, cardiomegalia e debilidade progressiva. Foi recebido na clínica veterinária Mazu Pets um tucano toco que no exame clínico apresentava dispneia, apatia, fraqueza, dificuldade de manter-se em estação. Esse animal veio a óbito no mesmo dia e foi encaminhado para o setor de patologia da mesma clínica. Durante o exame necroscópico, foram colhidos fragmentos de fígado e fixado em solução formalina 10% para um posterior processamento histológico e avaliação microscópica. As lâminas foram coradas com corante de hematoxilina eosina e a reação azul da Prússia. Durante o exame de necrópsia, foi observado o órgão do fígado com hepatomegalia acentuada, coloração castanhada, bordos regulares e consistência normal. Na coloração de hematoxilina eosina, foram observados discreta degeneração gordurosa e acentuadas áreas com acúmulo do pigmento de hemosiderina, como é possível ver na imagem 1. Além disso, também foi possível evidenciar o acúmulo da hemosiderina através da coloração azul da Prússia, como é indicado e mostrado na imagem 2. Tanto os achados necroscópicos como histopatológicos do presente caso corroboram com os possíveis achados que já são descritos em literatura para a doença de acúmulo de ferro nas espécies da família Ramphastidae, que são os tucanos e araçaris. Sendo assim, nesse relato de caso, ao somar os achados clínicos, necroscópicos e histopatológicos,
foi possível diagnosticar a doença do acúmulo de ferro no fígado de um tucano. Obrigada. Olá, meu nome é Ana Júlia Dalcurtivo Bach, sou graduanda de Medicina Veterinária na Universidade Federal do Paraná, setor Palotina, e vou apresentar o trabalho intitulado Infecção Natural por Cryptosporidium spp em gansos domésticos, relato de caso. Os protozoários do gênero Cryptosporidium spp infectam uma ampla variedade de hospedeiros, incluindo o homem. 3 espécies são apontadas como infectantes para aves silvestres e domésticas, sendo elas Cryptosporidium meleagrides, Cryptosporidium bailey e Cryptosporidium galli. Em aves como perus, codornas, frangos e patos, os dados disponíveis na literatura revelam elevada prevalência parasitando a cloaca, intestino, traqueia e proventrículo. A maioria das aves é assintomática, porém, as que apresentam sintomatologia expressam como principal manifestação clínica a diarreia, com significativa perda de peso. Em análises histopatológicas, é possível verificar também a hiperplasia epitelial e dilatação de glândulas seromucosas da traqueia. O presente trabalho teve como objetivo descrever um caso de criptosporidiose em 2 gansos domésticos em Cerencer, provenientes de uma propriedade localizada na região oeste do estado do Paraná. As amostras fecais foram recebidas no Laboratório de Doenças Parasitárias dos Animais da Universidade Federal do Paraná, setor Palotina, e submetidas a análises macro e microscópicas. Foi realizada a confecção de esfregaços fecais com o conteúdo resultante da centrífugo-sedimentação. Posteriormente, corados pelo método de Ziel-Nielsen modificado e analisados ao microscópio no aumento de 1000 vezes. Na análise macroscópica, não foram observadas alterações, apresentando coloração e consistência adequadas para a espécie. Porém, a análise microscópica possibilitou a identificação de ocistos de Cryptosporidium spp, como mostram as figuras 1 e 2 de lâminas de esfregaço fecal com resultado positivo. A realização do diagnóstico coproparasitológico apresenta grande importância no monitoramento de animais domésticos e de produção, visto que os 2 gansos não aparentavam manifestações clínicas. A literatura é escassa em relação a dados sobre essa espécie. Entretanto, são potenciais fontes de infecção e de contaminação ambiental, atuando como reservatórios do protozoário, visto que, geralmente, esses anseriformes têm convívio em meio comum a outros animais de produção. Sendo de notoriedade para a saúde coletiva, a espécie Cryptosporidium meleagrides, que parasita aves domésticas e silvestres, apresenta potencial zoonótico. É importante gerenciar o risco de transmissão, com a realização de diagnóstico precoce para o monitoramento desses animais, com foco no convívio com outros reservatórios e hospedeiros, visando o controle de danos e perdas na produção animal e diminuindo o risco de infecção zoonótica.